Vamos seguir aqui falando sobre família, né? Mas eu quero destacar hoje, se você bem se lembra, a Rafaela da última vez que pregou, a Rafaela falou sobre as semelhanças, né? Um texto de Gênesis, criou o homem e a mulher criou a mulher semelhante, a criou. E hoje nós vamos falar da diferença. Ela falou da semelhança, nós vamos falar hoje de diferença, tá? Curve sua cabeça. Senhor, te louvamos, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento, que tu venha, Senhor amado, estar falando conosco, ó Deus, nos abençoe, Pai, que essa palavra venha estar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero ler com você, brevemente, dois textos, que falam da mesma coisa, mas que, na verdade, um texto só. Dois textos, vamos ler os dois, para poder fixar na nossa cabeça onde é que fica. O primeiro se encontra em Mateus 19, verso 4 e verso 5. Mateus 19, verso 4 e verso 5, que vai dizer assim: Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Jesus está fazendo uma referência direta ao momento da criação, em Gênesis 2, verso 24. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Né? Então, nós temos aqui Jesus se referindo e validando, né, um texto do Antigo Testamento. Jesus está fazendo uma ligação direta com o texto de Gênesis da criação da mulher. E é interessante que a gente vai falar um pouquinho, né, que a Rafaela comentou sobre a semelhança, e como eu falei com os irmãos, nós vamos falar da diferença, e apesar da ciência mostrar que homem e mulher são muito semelhantes, e que existem, na verdade, se você for comparar, as diferenças são poucas. Porque na prática mesmo, a gente consegue enumerar as diferenças, mas não consegue enumerar as semelhanças. Tanto biologicamente, como psicologicamente, formação e tudo mais. Mas há diferença. E é justamente essa diferença, e a diferença se torna prática e visível. E essas diferenças, às vezes, são tão marcantes que parece que são dois seres completamente diferentes, né? Dois seres completamente opostos, às vezes, um homem e uma mulher. E justamente nisso que Deus está falando, olha, os dois vão se unir e vão se tornar uma coisa só. Como pode dois seres completamente diferentes, em suas diferenças, se tornarem uma coisa só? E é esse o mistério profundo e maravilhoso que se chama casamento. E isso é tão louco, por exemplo, em termos práticos, né, eu costumo dizer que homem e mulher são muito diferentes, né? Por exemplo, quando na minha casa, eu uso a minha esposa, digníssima e maravilhosa esposa, ela tem um shampoo para cada tipo de situação. Um shampoo, e não somente o shampoo, o condicionador, porque tem que ser o shampoo com aquele condicionador. E mais o creme. O shampoo tem um que hidrata, tem um que revitaliza, tem um que amacia, tem um que dá brilho, vários shampoos. Entendeu? Vários shampoos. Eu uso só o shampoo dele. Sim! É o shampoo do Cristiano Ronaldo. É isso. O meu shampoo hidrata, tira a caspa, é shampoo, condicionador, limpador, revitalizador, tudo em um. Pá! Tudo em um. E se não tiver o shampoo? É o mesmo sabonete que eu passo aqui e já tira a espuma e o sabão, acabou. O creme, aí eu boto, só quando acabo, aí é outra história. Entendeu? E também eu uso creme, esse creme é para cabelo, eu uso também o creme. Mas o creme é para quê? Não sei. Estou passando creme. Isso só quando acaba o meu gel. Tá? Confesso que eu tenho só um cuidado maior com a barba. Com a barba eu tenho cuidado. Aí eu passo óleo, aí eu sou bem fresco mesmo.
Mas a questão é, olha só, essa diferença já está dentro da sua casa, do homem e da mulher. E mesmo assim, Deus está falando que vai unir, e serão ambos uma só carne. E é interessante que o termo, lá, se nós olharmos em Gênesis, o termo para unir, que é dabak, ele é interessante porque ele traz a ideia de apegar-se, unir, colar. Colar, exatamente. No hebraico moderno, o adabak é o verbo colar. Então, ambos serão colados um no outro. É interessante que essa palavra se repete ao longo do Novo Testamento, como, por exemplo, em 2 Samuel 23:10, quando Eliezer ficou apegado à sua espada, quando ele estava lutando contra os filisteus. Quando Jeremias está profetizando, em Jeremias 13:11, o seu cinto ficou apegado aos seus lombos, justamente para mostrar que aquele cinto estava grudado nele, que para onde Jeremias ia, ele levava aquilo dali. É interessante que Lamentações 4:4, Jeremias, para poder mostrar o estado que ele estava, de sítio pós-guerra, de sede, resultado de fome e tudo mais, ele vai dizer que a sua língua estava apegada, unida ao céu da boca. Tão seca era a boca de Jeremias em Lamentações. E é justamente esse verbo, dabak, colar, deixar junto, bem colado, bem unido. Isso no hebraico. No Novo Testamento, no grego, quando Jesus vai se referir a isso, é a mesma palavra. E essa palavra no grego fica mais fácil. É colau, que vem a palavra cola. Entende? Que tem o mesmo sentido. Colar, grudar, juntar, firmar. É de origem da palavra cola. Sabe a sua cola? Então, pois é daí. Então, o homem e a mulher, eles são colados, unidos, de maneira que você não... Por isso que eles serão uma só carne. E aí, só para poder exemplificar, eu tive que fazer isso aqui hoje umas 5 vezes. Toda hora que eu fazia, dava errado. Isso aqui é o que, gente? É um pedacinho de papel. Mas aqui são 2 folhas de papel. São 2 folhas. É porque eu colei uma folha na outra. Mas você só está vendo uma. E ambos serão uma só? Entende? O colar, o unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. É nesse sentido. Olhamos e vemos apenas um marca-texto. Eu fiz um que ficou todo torto, dava para ver até a diferença. Eu falei, não, tá muito torto, isso aqui tá mal colado. Aí eu fui lá, fiz outro. Aí eu fiz outro, o Henrique pegou e rabiscou ele todinho. Eu falei, caramba, Henrique, brincadeira. Aí eu tive que ir lá e fazer o outro, eu fiz. Aí ficou esse aqui, ó, perfeitinho. Um marca-texto, papelzinho, simples. Mas é apenas um. Essa é a ideia que o Senhor nos traz de ser ambos uma só carne. Onde olhamos e você não consegue mais separar uma folha aqui da outra. A não ser que rasgue e danifique o papel. Entende? E serão ambos uma só carne. Unir-se-á. Serão unidos. O casamento é isso. Mas é que tá. São 2 seres que têm as suas diferenças. E isso que vai gerar o problema, porque com o passar do tempo e o casamento, essas diferenças podem se tornar tão aparentes e tão problemáticas que essa cola se perde. E esse papel começa a se rasgar. E começa a se perder essa união no casamento e no relacionamento. E aí eu enumerei aqui, entre das várias coisas que eu li e verifiquei, algumas aqui eu vou só repetir para que vocês relembrem, mas a primeira delas que eu quero comentar contigo para que essa cola não venha a se perder. A primeira coisa que eu estava até comentando com a Rafaela, tenha um bom humor. Tenha um bom humor. Porque pode parecer uma coisa boba, pode parecer uma coisa banal,
Mas, por exemplo, tem na Universidade de Kansas, ele fez, na verdade é da Carolina do Norte, uma pesquisadora chamada Sarah Argoy. Ela vai dizer que casais que riem juntos tendem a ter uma mesma cosmovisão, ou seja, o riso, abre aspas, o riso compartilhado sinaliza que os parceiros veem o mundo da mesma maneira. Entende? Se ambos riem de uma mesma piada, de uma mesma situação engraçada que aconteceu com a Rafaela ou que aconteceu comigo, se ambos riem, é porque há um sincronismo ali. Quer medir um relacionamento que se está sadio é se eles conseguem rir juntos. Se o casal não consegue rir junto, é porque tem alguma coisa estranha aí. Se preocupe. Porque perde a mesma visão, sabe, o mesmo gosto. Eu não estou dizendo que vocês têm que ter o mesmo gosto de piadas, não. Tem gostos, eu tenho os meus gostos, a Rafaela tem os gostos dela, mas há situações em que eu e ela rimos. Porque é engraçado, porque é tão absurdo que a única coisa que nos resta é rir. Sabe? Isso demonstra uma mesma cosmovisão, ou seja, o mesmo pensamento, o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de fluir. E não sou eu que digo, é uma pesquisadora. Todo casamento tem problema e possui problema. Eu quero ler contigo um texto que é muito legalzinho, que fala em Provérbios 14, verso 4. Provérbios 14, verso 4. Olha só, todo casamento tem problema. E aqui é um bom que tem nos dá uma metáfora, né? Do boi e do esterco. Olha só. Aí, ó. Quando não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi, há abundância de colheita. Esse vazio, dependendo da tradução, pode trazer como limpo. Né? Um celeiro vazio é um celeiro limpo. Essa é a ideia. Então, se não tem boi, eu não tenho cocô de boi para limpar. Mas, em compensação, eu não tenho a força do boi para me ajudar em minha colheita. E eu não estou falando de plantação, eu estou falando de casamento. Todo casamento vai ter os seus problemas. Mas a pergunta é, a proporção de colheita e problemas tem que ter uma relação sadia. Eu tenho que ter mais colheita do que problemas. Eu tenho que ter mais utilização do boi pela sua força do que ficar limpando esterco. O problema é quando a gente, no nosso casamento, começa a focar apenas nos problemas e só fica limpando o esterco do celeiro e não usufrui de uma colheita abençoada. Entende? E eu não estou falando, novamente, sobre plantação. Observe que há pessoas que não vão gostar do esterco e vão querer se livrar do boi. Há pessoas que vão ter pouca colheita porque vão se preocupar com o esterco. Não existe casamento perfeito. O que a gente faz é uma administração de problemas e benefícios. Mas os benefícios têm que ser maior do que os problemas. Então, ria com seu cônjuge. Não agora, que eu estou, né? Só preste atenção. O bom humor entre casal demonstra uma coisa que é chamada de satisfação. Só há riso onde há satisfação. Quantos mais riem, mais é a sensação de bem-estar um com o outro. O riso traz a sensação de bem-estar. É simples, quer ver? Pega um vídeo da internet que tem bebezinho rindo. Quando tem um vídeo de um bebezinho rindo, de vez em quando tem uns vídeos antigos que vem do Henrique ou do Heitor bebezinho caindo na gargalhada pelas coisas mais banais. O que você faz na mesma hora? Sorri.
Você vê um bebezinho aleatório rindo de alguma coisa na internet, te dá vontade de rir, porque o humor é isso. E o casamento, o relacionamento, desde o namoro, noivado e casamento, tem que trazer isso. Tem que saber rir um do outro. Né? Outro ponto também, casais que riem. O estudo mostra, um doutor chamado Jeffrey Hall, ele vai dizer que há redução de conflitos. Casais deixam de brigar por qualquer coisinha. Já viu casal que briga por qualquer coisinha? Né? Vamos supor que a Rafaela tivesse... Foi a diaconisa Solange, né, que trouxe água, né? Vamos supor que tivesse sido a Rafaela, né? Exemplo, né? Eu não gosto de beber água com gelo. Eu não gosto. Prefiro tomar água temperatura ambiente do que beber água com gelo. Não gosto. Aí a Rafaela vai e bota água com gelo. De novo, água com gelo, mulher. Eu já falei 13 anos de casamento e não sabe que eu não gosto. Aí a Rafaela, por sua vez, fala, ai, seu grosso, e não sei o quê. E fala, por causa de uma água com gelo. Coisa mais chata é conviver com um casal assim, que briga por qualquer coisa. É só, né? Por qualquer coisinha, tá ali brigando. Mas quando rimos... Pesquisa demonstra que essas coisinhas... Eita, olha eu fazendo besteira aqui, ó. Pesquisas demonstram que casais que riem juntos e riem principalmente um do outro sabem conviver melhor com seus pequenos problemas. Né? De vez em quando, saber rir do outro. Saber rir de si mesmo quando você faz uma besteira. Né? É interessante que isso demonstra, e tome só um cuidado, né? Porque aí você vai virar e vai falar assim, e o pastor Rubem falou para mim rir. Calma aí que eu vou zoar a minha esposa. Cuidado, tá? Cuidado. Ah, eu vou zoar meu marido então. Não, calma. Porque existe uma coisa chamada humor afiliativo e humor agressivo. O que eu estou falando aqui é o bom humor afiliativo, que é o rir, contar histórias, se divertir, sentir prazer de estar na presença um do outro. Não o humor agressivo, que é aquele eu vou zoar para gastar, né? Tome só cuidado com isso, para que você não vá... Pastor Rubem, estou com problema no meu casamento, eu vi a pregação do senhor, eu fui zoar a minha esposa. Né? Aí tu vai brigar comigo? Não, tu não entendeu. É riem juntos. Saber rir. Saber rir é um excelente remédio para o seu casamento. Para que essa cola não se perca. Outro ponto interessante, e aí a gente já falou aqui, né? Tem uma palestra do Mark Gungor. Não sei se é assim que se pronuncia, mas deve ser isso aí, né? Que é o das caixinhas. Ah, não, isso daí depois eu falo. Primeiro eu quero falar só sobre relação do estresse. Porque nós vivemos hoje em tempos de estresse, tempos de cansaço. E isso também é um outro problema de relacionamento. Porque o homem, quando se estressa, ele tende a ficar calado e a querer ficar na dele. Isso é um fato. A mulher, quando está estressada ou indignada com alguma coisa, ela tende a falar. E qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é quando, se um está estressado e o outro não está, suave. A mulher está falando e o homem está lá, é mesmo. Ih, horrível, mulher. Ih, que é isso, né? É isso. Ou quando
o homem está estressado e tende a ficar calado, mas a mulher está suave, de boa, a mulher fica na dela, o homem fica na dele, tudo em paz. O problema é quando os dois estão. E é aí que está o problema, e é aí que gera faísca. Sabe por quê? Porque olha só, olha como é que são opostos, né? O homem quer ficar calado, a mulher quer falar, os dois estão estressados. E aí o homem fica assim, meu Deus, essa mulher não cala a boca, eu só queria ter paz hoje. E a mulher, por sua vez, fica assim, meu Deus, ele não me dá atenção, ele não me ama, eu estou aqui falando, olha só, ele não me dá atenção, ele não fala comigo. Por quê? Porque os dois estão estressados, e aí dá problema. E aí dá o problema. E esse é o problema. O problema é quando os dois estão estressados. Então, cuidado, acenda a lanterna quando os dois estiverem estressados. Homem, sai da sua caixinha do silêncio, mulher, fale um pouquinho menos. Não, vai falar. Ai, não fale, não, ela vai falar. E você fale também. Não é verdade? Ainda mais nos dias de hoje que há muito estresse. E aí, olha só que coisa interessante, né? E aí, como o homem precisa do seu momento de silêncio, seu momento de paz, o que acontece hoje? Todo mundo está com o celular na mão. E aí gera o excesso de tela. E aí você não desestressa, porque tu continua na tela. Consumindo. Entende? Então, às vezes, tem que desligar um pouquinho da tela. Você acha que você está desestressando vendo tela? Às vezes você não está se desestressando vendo tela. É mais fácil você botar num filme ruim. E assistir um filme chato. Que aí a sua cabeça faz aquele vup, vai embora, né? Do que você ficar vendo alguma coisa. É só uma breve observação. As emoções no cérebro do homem e da mulher são diferentes. E aí tem como eu comentei, a caixinha do nada, né? Que o homem, ele raciocina cada um numa caixa, cada um por sua vez. A mulher é multitarefa, o homem é mais monotarefa. Executa, faz várias coisas ao mesmo tempo, mas cada coisa uma de cada vez. Né? Não é que o homem não consiga fazer mais de uma coisa, pelo amor de Deus, gente. Né? Isso aí. Eu faço mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas uma de cada vez. Eu faço isso daqui, depois vou fazer isso aqui, depois vou fazer isso aqui. Opa, isso aqui tá, né? A panela tá no fogo. É só cozinhar, né? Tô fazendo o bife enquanto tô esquentando arroz. É isso, tô fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu só não consigo fazer comida e lavar banheiro ao mesmo tempo. Isso não rola, né? Não rola. Porque o homem, na verdade, o raciocínio do homem, vamos falar de trabalho, o homem pega e fala de trabalho. Ele não associa família ao trabalho. Só se você falar família e trabalho. Aí o homem vai abrir duas caixinhas, família e trabalho. Se você falar só trabalho, ele vai associar somente a trabalho. É isso. Se você falar comida, ele vai associar churrasco. Se você falar para mim churrasco, eu vou abrir a caixinha do churrasco. Contrafilé, alcatra, picanha suína, linguiça. Né? Eu não vou associar os acompanhamentos, porque eu não como acompanhamento. Entende? Diferença, o modo de pensar é diferente. O modo de pensar da mulher, isso é interessante, porque, deixa eu só pegar aqui o nome, ele vai dizer que mulheres, ela possui fios, imagine um emaranhado de fios. Então, mas isso tem uma explicação mais científica, que eu peguei. As mulheres acessam em todo o tempo uma coisa no cérebro chamado sistema eu esqueci de botar o acento aqui, límbico, que é o mesmo para poder fazer todas as tarefas, tá? Até tarefas lógicas, as mulheres acessam um sistema límbico. E o que é esse sistema límbico?
É o conjunto responsáveis pela regulação das emoções, comportamento, memória, motivação. Então observe que todo raciocínio do homem, ele é particionado. O raciocínio da mulher, ela está acessando tanto a parte lógica quanto a parte emocional. Então a memória da mulher, ela é diretamente ligada às suas emoções, ou às emoções relacionadas à memória. Isso muda completamente. Porque se você lembrar de alguma coisa no passado, homem, você lembra da ação, do que aconteceu. Você lembra do cheiro, você lembra do ocorrido. Para você lembrar da emoção daquele momento, tu tem que fazer um esforço um pouquinho maior. O que eu senti mesmo naquela hora? Né? A não ser que seja algo muito forte, que gere um trauma ou uma emoção muito grande, aí você lembra da emoção. Mas se for algo mais cotidiano, você só lembra do ocorrido. Mulheres lembram na mesma proporção que lembram da emoção. E aí por isso que mulheres, quando lembram de alguma coisa, sabe aquela coisa que tu fez errado, varão? Que a mulher ficou com raiva, aí quando ela lembra de novo, qual é o sentimento que vem nela? Raiva. Essa é a diferença. O homem vai lembrar de alguma coisa, mas não necessariamente ele vai sentir aquela mesma coisa. A mulher, quando lembra, ela lembra associada à emoção. Por quê? Porque o sistema límbico da mulher está ativo o tempo todo. Ela está guardando junto. O pacote está completo. As ações e as emoções. Isso muda tudo, por exemplo, na hora das relações um com o outro. Porque quando a mulher fala, lembra disso, você faz aquele. Não. Mas quando a mulher fala, lembra quando você falou? Ela não lembra somente o que você falou. Ela lembra a reação que ela sentiu quando você falou. Entende, varão? É isso. E são essas relações que tem que entender. E aí você, o homem, pensa, meu Deus, mas tu tá lembrando disso, tá ficando triste de novo com isso? Sim, porque ela não consegue desassociar. E aí você, meu varão valoroso, tem que entender isso daí. Porque você não pensa dessa maneira, mas ela pensa. Entende a diferença? Isso demonstra mudar tudo na relação marido e mulher, tem que mudar. O fato é que Deus chama homem e mulher para viverem unidos como casais. E às vezes nós focamos tanto nas diferenças e nos problemas que o casamento vai perdendo a cola. E ambos serão uma só carne. O fato é que homens e mulheres possuem muito mais semelhanças. Mas o problema é que às vezes as diferenças são tão gritantes que o que marca é a diferença. E às vezes nos esquecemos do quanto somos parecidos. Porque você, entre várias mulheres, varão, você se apaixonou por uma. Você, mulher, entre vários homens, se apaixonou por um. Por quê? Porque havia algo que atraía, que assemelhava, que unia, que colava. Tem uma frase do Tim Keller que ele vai dizer o seguinte, que o casamento são duas pessoas imperfeitas se unindo para criar um espaço de estabilidade, amor e consolo em um refúgio em um mundo sem coração. O casamento são duas pessoas imperfeitas se unindo para fazer de um refúgio, o seu lar, um lugar onde conseguem se refugiar das lutas desse mundo. Por isso que eu digo que casamento é bom. Quando me perguntam, eu falo, casar é bom. Casar é bom porque
o casar-se e da maneira correta, e aí fica só uma reflexão para vocês. Já reparou que quando Paulo fala de casamento, tanto em Colossenses 3 quanto em Efésios 5, ele vai falar de casamento, de homem e de mulher, mas primeiro ele já falou anteriormente de como ser uma nova criatura. De que Cristo morreu, de que Cristo salvou, de que Cristo restaurou, de que Cristo transformou. Primeiro ele fala um monte de coisa do que realmente é ser cristão. E aí depois ele vai falar de como é esse ser cristão no lar e no casamento. Entende? O casamento tem que ser, é uma bênção de Deus. Mas quando é devidamente compartilhado e vivido. Quando eu olho para a minha esposa e vejo ela coladinha comigo. Entende? E percebo que temos que nos colar cada vez mais. Isso não é um papel da mulher. Isso não é um papel dos homens. Isso é um papel do casal. Cada um no seu devido lugar. Minha casa, minha família, ela é uma bênção de Deus. E essa bênção de Deus começa exatamente aonde? No casamento. Observe que Gênesis 2, por que eu digo que casamento é bom? Não por causa disso, porque o casamento é feito por Deus. E tudo que Deus fez, quando termina a criação, ele diz que é bom. E o mesmo Deus que falou que tudo é bom é o mesmo Deus que falou: unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Portanto, na minha cabeça, o meu casamento, ele é bom. Ele tem que ser bom. Mas por que existem casamentos que dão problema? Porque, entre vários problemas, a cola se desfaz. A aliança é desfeita a cada dia. Nenhum casamento acaba de um dia para o outro. Todo casamento acaba gradualmente nas pequenas coisas. Começando com deixar de rir junto. Começando a deixar que o estresse tome conta das coisas e deixando que as emoções negativas tomem conta dela. Volto lá ao Provérbios, né? Há bois, quando não há bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheita. Problema no casamento, todos nós teremos. Mas a diferença é que os problemas não podem ser maior do que os benefícios. Seu casamento tem que ser beneficiado pelo Senhor. Amém? Se coloca de pé, vamos orar em nome de Jesus. Esse negócio tá dando certo não, hein? Ou eu que não estou sabendo usar. Porque tá molhado. Amém? Ai, que bonitinho, os casais deram a mão e eu nem pedi. Vem cá, amor, dá a mão aqui também. Você que está aí solteiro, vai orar ao Senhor. Né? Pode orar também, Cíntia. Quer não? Tá bom. Calma aí que eu vou tirar aqui. Tá? Vai que tem o velho rico aí. Olha. Quero ver dizer que não. Olha ali, profetizando. É isso que eu tá vendo? Esperar o pastor. É.